Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, continuam nossos estudos aqui, composição de velocidades, ou também você pode encontrar como composição de movimentos. A aula de Física B, né, e o módulo que nós estamos trabalhando é o módulo 1. O que é essa composição de movimentos? Bem, a composição de movimentos ela acontece quando eu tenho uma situação, né, aqui eu coloquei as três situações principais. Primeira situação, eu tenho um barco na água, né? E eu quero verificar qual que é a velocidade desse barco com relação à terra. Só que há uma velocidade do barco com relação à água, que aqui nesse slide eu vou chamar de movimento relativo, de velocidade relativa. E a água, ela pode arrastar ou ir contra aí a velocidade do barco, ela tem um movimento de arrastamento. Há uma velocidade da água com relação à terra. Então, a velocidade resultante, o vetor velocidade resultante, ela é a soma desse vetor da velocidade relativa, no primeiro caso é o barco, mais o vetor da velocidade de arrastamento. E a gente pode ir trocando, ao invés de barco e água com relação à terra, eu posso ter o avião com o ar em relação à terra, ou a chuva batendo no carro com relação à terra. Mas aquela forma que tem ali, aquela equação da velocidade resultante igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrasto, ela sempre é a mesma, tá? Vai ser sempre usada da mesma forma e totalmente vetorial, o início você tem que trabalhar com os vetores e depois então calcular o módulo desse vetor. Isso é composição de movimentos. Há uma relatividade chamada relatividade de Galileu que vai dizer o seguinte: se um movimento é composto por dois movimentos distintos, você pode estudá-lo de forma separada, que isso não vai causar nenhum tipo de prejuízo. Tá? Você pode usar de forma separada que o tempo para completar um movimento é igual para os dois. Tá? E ao invés de eu colocar aqui toda a teoria e depois fazer exercício, eu já coloquei direto para vocês aí 2 exercícios, e nesses 2 exercícios nós resolvemos 5 exemplos aqui, tá? Então, exemplo número 1. Um barco está com o motor funcionando em regime constante, sua velocidade em relação à água tem módulo igual a 5 metros por segundo, a correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com 2 metros por segundo constante. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens em 4 situações distintas. Primeira situação é então, o barco navega paralela à correnteza e no seu próprio sentido, ou seja, rio abaixo. Segunda situação, o barco navega paralela à correnteza em sentido contrário, rio acima. Letra C, o barco movimenta-se mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem. Então ele acaba não chegando lá em linha reta, ele cai um pouquinho mais abaixo. Ou letra D, o barco movimenta-se indo de um ponto ao outro, situado exatamente em frente na margem oposta. Então, a velocidade resultante, que é a velocidade do barco em relação à margem, era justamente, esse vetor é a soma do vetor da velocidade relativa, que é a velocidade do barco com relação à água, mais o vetor de arrastamento, que é a velocidade da água com relação às margens. Tá? Bem, letra A então, rio abaixo. Ora, rio abaixo eu faço uma soma. A velocidade do barco soma então com a velocidade da correnteza. Ou nos termos que eu coloquei nessa apresentação, a velocidade relativa soma-se com a velocidade de arrasto. Tá? Então, a velocidade relativa do barco é 2, a do arrasto a velocidade relativa do barco é 5, a do arrasto é 2. 5 mais 2, a velocidade resultante, então, tem módulo de 7 metros por segundo. Quando o barco vai rio acima, então agora eu vou ter que fazer uma subtração. A velocidade do barco vai subtrair da velocidade de arrasto. Tá? 5 menos 2, 3 metros por segundo. E agora, então, na terceira situação. O que acontece na minha terceira situação? Na terceira situação, o barco vai sair do ponto A, vai apontar a sua velocidade para B. Por quê? Porque o vetor velocidade relativa, a velocidade do barco, está perpendicular às margens.
Porém, quando ele faz isso, a velocidade de arrasto faz com que ele seja literalmente arrastado, levado então para baixo. Isso faz com que, apesar de estar no ponto A, apontando a velocidade para B, ele vai chegar no ponto C, que é justamente a soma vetorial, perceba aí, a soma do vetor velocidade de arrasto mais a velocidade relativa. Velocidade do barco, velocidade da correnteza. Então, essa velocidade resultante aqui, eu consigo calcular ela através do teorema de Pitágoras. Eu fecho aqui um triângulo e então fica velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade relativa, a velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade da correnteza, a velocidade de arrastamento, também ao quadrado. Tá? Bem, dessa forma, então a velocidade resultante é a raiz quadrada, né, de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui vai dar 25 mais 4, 29. E a raiz quadrada de 29 é aproximadamente 5,4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, isso, apesar de apontar para B, chega em C. E uma outra situação, que é a situação que nós queremos chegar de fato lá do outro lado, né? Eu tenho ali o barco saindo do ponto A e queremos chegar no ponto B. Ora, para fazer isso, para chegar exatamente no ponto B, a velocidade do barco deve ser então posicionada de forma oblíqua, tá? É contrário à correnteza. Então a correnteza está vindo aí da esquerda para a direita. Então o vetor velocidade do barco tem que estar da direita para a esquerda, contrário a essa velocidade de arrasto. Tá? E quando ele faz isso, então, nós temos essa velocidade resultante. Perceba aqui, né, que nós temos a velocidade da correnteza apontado aqui para baixo, para a direita, a velocidade do barco relativa apontado para cima, mas levemente inclinado para o lado esquerdo, e a resultante, então, está exatamente aqui apontada para B. Formamos aqui um novo triângulo. Nesse novo triângulo, a hipotenusa passou a ser a velocidade do barco, velocidade relativa. E os catetos são a velocidade resultante e a velocidade de arrasto. Então, agora, o meu novo triângulo de Pitágoras, o meu novo triângulo e o meu teorema fica da seguinte forma. A velocidade relativa ao quadrado é igual à velocidade resultante também ao quadrado, mais a velocidade de arrasto ao quadrado. Como nós estamos querendo calcular a velocidade resultante, a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade relativa ao quadrado menos a velocidade de arrasto ao quadrado. Passando a raiz quadrada do outro lado, então chegamos nessa última equação aqui. A velocidade resultante é a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Né? Vai dar aqui, então, 25 menos 4, 21. E a raiz quadrada de 21, aproximadamente 4,6. Tá? Então, esse é o caso do barco. Né? Qual é o caso do barco, então? Os 4 casos do barco. Rio abaixo, eu faço uma soma. Rio acima eu faço uma subtração. Se a velocidade relativa ela está apontada, então a velocidade do barco está perpendicular à margem. A resultante ao quadrado é igual a relativa ao quadrado, do barco ao quadrado, então, mais a velocidade da correnteza, ou do arrasto ao quadrado. E se eu quero alcançar, né, o outro lado da margem em linha reta, saindo de A e indo reto para chegar em B, então a velocidade do barco ao quadrado é igual à velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Tá certo? Bem, e tem um exemplo 2 aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 5 situações, né? 5 exemplos aí. É do carro com a chuva. Então, o exercício nos diz o seguinte. Num dia sem vento, a chuva cai verticalmente em relação ao solo, com velocidade de 10 metros por segundo. Um carro se desloca horizontalmente
com 20 metros por segundo em relação ao solo. Determine o módulo da velocidade da chuva em relação ao carro. Então, o que você observa aqui? A chuva, ela cai em linha reta, tá? A chuva cai em linha reta aqui. Essa é a velocidade resultante dela, tá? Só que quando o carro, então, está em movimento, ela tem essa velocidade relativa, tá? Parece que a chuva está contra o carro, né? Mas na verdade não, ela cai em linha reta mesmo ali. Se tiver um vento, né, algo parecido, mas aqui para nós é um dia sem vento. O exercício já começa assim, um dia sem vento. Então, perceba nesse triângulo aqui, a velocidade resultante, tá, está apontada para baixo, a velocidade relativa, então, apontada aqui oblíquo, né, para a parte de baixo, e a velocidade de arrasto é justamente a velocidade do carro, tá? E forma aqui também um triângulo esse, qual aí? Em que a velocidade relativa, a velocidade, então, ali resultante, desculpa, a velocidade relativa, ela é hipotenusa. A velocidade relativa ao quadrado é igual a resultante ao quadrado mais a velocidade de arrasto ao quadrado. Nós estamos querendo conhecer aí o módulo da velocidade da chuva em relação ao carro, tá? Da chuva com relação ao carro. E neste caso aí, temos o seguinte: a velocidade resultante, então, é a velocidade própria da chuva com relação à terra, que é 10 ao quadrado, que é 10, aliás. E a de arrasto é a velocidade do próprio carro. Então, a velocidade relativa ao quadrado é resultante ao quadrado mais a de arrasto ao quadrado. Velocidade relativa, então, é a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Isso vai dar para a gente, então, a raiz quadrada de 500, que é aproximadamente 22,4, tá bom? Esse não é dos assuntos mais simples, tá? É importante que você, então, nessa aula, refaça todos esses exercícios. Você percebe também que faltam alguns passos, algumas coisas que eu coloquei aqui, que vão um pouco direto de uma para outra, tá? É um pouco de propósito também, tá? Para que vocês, né, nesse período, então, voltando às aulas, vocês se dediquem um pouquinho mais, né? Então, a gente precisa voltar aí, aquecer os motores. Qualquer dúvida, pode chamar ali no Class. Vocês têm o número do WhatsApp também. Mande a sua dúvida e a gente tem o maior prazer de solucionar ela, tá bom? Pessoal, bons estudos e até mais!